Vocês estão vendo essa faixa aqui, ou posso tirar? Também fala, tem as normas da ABNT, né? Conforme as normas brasileiras, o que é frango caipira, o que é ovo caipira, estabelecido por essas normas brasileiras. Então, quando a gente pensa no manejo agroecológico, a gente tem que buscar, então, o conhecimento dessas normas, tá? Para estabelecer. Ele é diferente do convencional. Porém, alguns pontos, como as características de fisiologia da ave, são iguais, ou semelhantes, né? Porque o ave é ave, né? É um animal monogástrico que possui penas, de hábito alimentar, conforme as características da espécie, né? Então, a gente tem que primeiro identificar essas diferenças, né? Do manejo agroecológico do manejo convencional. Assim, quando a gente fala de manejo, né, como eu falei, a gente tem que estabelecer. Quando a gente vê aqui nessa imagem, acredito que todo mundo deve estar vendo aqui o meu cursor, né? Aqui a gente vê provavelmente um galpão móvel, né, um aviário móvel chamado, né, que muitas vezes na agricultura familiar parece que está tudo bem, né, colocou as galinhas lá, colocou um galo lá, um ou dois, não se sabe, né, colocou uma água, colocou um bebedouro com água, um comedouro com alguma ração, deu pastagem, acesso à pastagem, e acredito, como puleiro, né, acredito que é mil maravilhas. Mas é importante adequar o manejo, né, a entender o porquê e como deve acontecer, o porquê desses equipamentos aqui dentro e como é o manejo dessas aves aqui. Para quê? Para favorecer a produção, otimizar a produção deles, né? E através de manejo sanitário, manejo reprodutivo e manejo alimentar corretos, você vai conseguir esse sucesso, né? Essa otimização da produção. Não é só dar galinhas num ambiente que você acha que é confortável. Tem que ser confortável para as aves. Então, para isso, tem que conhecer a fisiologia dela e conhecer o que ela necessita. Qual é o manejo adequado? E isso com base agroecológica. Bom, falando um pouco de manejo sanitário, eu quero falar para vocês aqui um pouco das principais doenças, tá? Conforme a fonte que eu peguei da Embrapa Bionorte, que é uma referência em galinha caipira, doença acomete as aves, né? Acredito que muitos já devem ter visto uma ave com um comportamento diferente, quietinha, isolada, então, ou seja, um comportamento anormal da espécie, né? Então, para isso, a gente tem que também identificar um pouco as doenças, tá? Então, provavelmente não está normal, ela não vai comer, não vai produzir, não vai gerar algum lucro, né? Vou acabar perdendo. Então, o momento ideal é identificar quais possíveis doenças podem estar acometendo em relação ao manejo sanitário. Nós temos alguns tipos de doenças. A classificação das doenças são em virais, bacterianas, fúngicas, metabólicas, né, e agora não estou lembrando a outra. Bom, virais, bacterianas, enfim, não estou lembrando. E algumas oportunistas, protozoários, parasitas, né, que a gente vê muito na avicultura. Mas os principais listados pela Embrapa Bionorte são estes: a Newcastle, marek, boro, bronquite infecciosa, bulbo aviária, coccidiose, doenças respiratórias e salmonelose. Tá? Vamos identificar um pouquinho qual a importância de conhecer o comportamento. A Newcastle, ela é uma doença viral, tá, provocada por um vírus,
e ela apresenta sintomas nervosos. Algumas vezes vocês podem ter visto algumas galinhas assim com essa chamada torcicolo, alguma tremedeira. Ele é um vírus de propagação rápida. É a doença de Newcastle. Marek, tá? É uma doença também provocada por um vírus oncogênico, que atinge os nervos periféricos. Esse tem uma sintomatologia com dificuldade motora. Tá? A gente vê, ele perde a força dos membros, tá? A gente vê a galinha com esse comportamento, pode ser Marek. Um boro também é provocado por um vírus, é imunossupressor, tá? Ele é caracterizado por presença de diarreia, prostração, redução do crescimento e também, ele é imunossupressor, né? Infecções secundárias podem atingir. Bronquite infecciosa, pessoal. Isso aqui é o coronavírus da ave. Tá? É um gênero coronavírus que a ave é infectada. Tá? Alterações no trato respiratório, aparelho de higiene urinário também podem ser observados. Às vezes a gente entra no galpão e vê aquele espirro, aquela tosse seca, pode ser sintomatologia de bronquite infecciosa. A bolba aviária, né, a chamada pipoca, também é uma doença viral, causada por um vírus, né, caracterizada por manchas vermelhas, que se formam posteriormente pequenos nódulos e viram verrugas, tá? Provoca tristeza, queda na postura, asfixia por obstrução na respiração. Outra doença também é a coccidiose. A coccidiose, ou embriose, né, que também é chamada, ela é uma doença causada por protozoários, né, que atingem o intestino, causando lesões. Muitas vezes a gente vê fezes sanguinolentas. Cuidado para não confundir com a descarga fecal, chamada, que são as primeiras fezes do dia, que às vezes a gente vai observar as fezes de uma galinha e ver que tem uma parte sanguinolenta, mas é bem pouquinho, aquilo é normal, aquilo é descamação de mucosa, tá? Então, tem essa diferença. As doenças respiratórias são inúmeras, provocadas por má qualidade do ar, calor e poeira também, sujidades. Salmoneloses também é uma causada por bactérias, e tem vários tipos de salmonelose, né? A principal transmissão é transovariana. A gente vê muito os porquinhos que acabaram de nascer, eles com diarreia, vê a cloaca deles toda suja de fezes. Aquilo pode ser salmonelose oriunda da mãe, da matriz, né? Bom, identificamos as doenças, as principais doenças, né? É importante também a gente saber como prevenir essas doenças, tá? Tanto na avicultura industrial como na avicultura agroecológica, ela deve ser aplicado o termo biosseguridade. É isso. Refere-se à aplicação de normas e procedimentos utilizados na prevenção e introdução de doenças em qualquer local de produção. Então, quando a gente fala em manejo sanitário, a gente tem que pensar inicialmente em prevenção, ou seja, a gente tem que fazer o máximo para prevenir que entre doenças no plantel. Como? Existe esse esqueminha, que é muito utilizado, correntes em elo, né, no qual cada um estão ligados, todos estão interligados, cada um tem sua função, porém todos estão interligados para o sucesso da seguridade. Isolamento. É importante orientar o produtor que ele crie apenas galinhas, não se unir com patos. Ter um isolamento distante de outras criações, por conta de que, se um plantel ficar doente, o outro está muito próximo, pode ficar doente também. Controle de tráfego, entrar só você mesmo entrar naquele galpão, não permitir a entrada de pessoas que visitem outros lotes de animais. Higienização, muito importante, vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Não tem higiene das instalações, dos equipamentos, é muito importante.
quarentena, medicação, vacinação. A medicação, conforme a lei de produção orgânica, ela só é em casos de sofrimento. Então, não vamos pensar em medicação agora. Então, vamos pensar na prevenção. Vacinação é uma medida importante a ser aplicada, principalmente por conta dessas doenças que são, na maioria, virais, tá? Então, pode vacinar minha galinha caipira, no meu manejo agroecológico, pode e deve. Erradicação de doenças, acabar com as doenças, trabalhar para que não ocorram novamente os focos de doenças, sejam os virais, bacterianos, entre outras. Monitoramento, registro e comunicação de resultados. O que é isso? É importante você anotar a mortalidade, anotar o comportamento. Caso haja uma visita de um técnico para orientar melhor, você vai ter esse registro, ele pode ter uma suspeita da morte, você vai ter o controle das características, da mortalidade das suas aves. É importante ter o monitoramento e registros. Auditoria, é importante você estar sempre se autofiscalizando, tá? Estou fazendo o que a gente planejou, estou fazendo o programa de biosseguridade. Educação continuada também, é importante procurar o produtor, o avicultor, sempre ter, participar de cursos novos, participar de webinários, como estamos fazendo agora, está sempre buscando informação. Plano de contingência, aconteceu algum problema de um foco sanitário. Esse plano de contingência vai dar o aporte, então, vai ter um plano de ação caso ocorra algum problema sanitário no plantel. Então, o assentamento pode trabalhar em conjunto, a família de agricultores, de avicultores, pode trabalhar em conjunto com esse plano de contingência. Enfim, tem que ocorrer o comprometimento do produtor, que é muito importante. O produtor tem que estar lá dentro do galpão, dentro do aviário, vendo as aves de manhã e de tarde, e o quanto mais possível, né? Se possível, até de noite. Vacinação, como é que a gente fala de vacinação? O importante a gente saber é estabelecer um calendário de vacinação. Inicialmente, a vacinação ela é de acordo com cada região, de acordo com a incidência de doenças, tá? Então, tem aquelas doenças que já são clássicas, que tem muito. Eu acho que o próximo colega vai falar, ele deve já mostrar um pouco de quais doenças que seriam mais, que percebe mais o comportamento da ave, poderia ser característica de uma doença. No entanto, existe alguns calendários gerais, né, de vacinação, contra a doença de Marek, realizada no primeiro dia, a via de aplicação dela, Newcastle, com doses e reforços posteriormente, a boba aviária, realizada aos 35 dias, bronquite infecciosa, realizada apenas em regiões onde há ocorrência de doença, a coriza e o bulboro, cada uma com suas particularidades. Então, esse é um calendário, eu diria, geral. No entanto, é indicado que seja feito junto com a equipe técnica para que se estabeleça um calendário de acordo com as condições e com o foco de doença. É importante também lembrar a via de aplicação, tá? É importantíssimo, não adianta só estabelecer e aplicar de qualquer forma. A aplicação de vacinas é importantíssima para o sucesso, para a proteção e conferir imunidade às aves. No caso da imagem, nós estamos vendo a ocular, são gotinhas no olho, uma gotinha no olho, conforme o fabricante, tá? Pega de ave em ave, é importante um manejo sem agressão e preciso, né? Porque, às vezes, o avicultor, ele tem 70, 80 aves, e ele quer colocar várias pessoas, ou até mais, né? Várias pessoas aplicando essa vacina. Será que todos vão aplicar com a mesma atenção, né?
Então, é importante ter esse cuidado também na aplicação. No entanto, quando fala também em agroecologia, a gente tem algumas alternativas medicamentosas. No entanto, também a gente tem poucas pesquisas científicas, muito baseadas em conhecimentos empíricos, né, em conhecimentos populares, como controle, alternativas medicamentosas para controle de doenças oportunistas, transmitidas por bactérias, como a cauda de cascas de plantas, como angico preto, jatobá, ferro, alho, limão, né? A gente vê muito. Então, algumas literaturas divergem de como produzir essa cauda. E ainda não tem tanto, como eu disse, não tem tanto embasamento científico. Então, um exemplo do limão, que eu vi já alguns produtores relatando de colocar 5 limões em 5, batendo no liquidificador com 5 litros de água e oferecer para as aves. Suspender a água do bebedouro e colocar ela aqui como uma medida de prevenção até da transmissão de bactérias. Tá? Ficar aqui frio para elas terem só essa água, essa cauda de plantas. Outras alternativas que a gente tem vermífugo, pode ser uma ação de vermífugo contra os vermes, né? Sementes de melancia, mamão e melão, eles geralmente são oferecidos a pasto, né? Também tem perfilhos de bananeira, que são as cascas, né, de bananeira, são oferecidos a pasto a cada 15 dias, é o que a gente vê, né? Controle de ectoparasitas, né? O famoso banho, também, isso aqui a gente vê muito na agricultura familiar, o banho de sabão com fumo. Como é feito esse banho? Uma barra de sabão, geralmente de 100 gramas, ela é picada ou ralada, e aproximadamente 100 gramas de fumo. E coloca em 8, 10 litros de água num balde, né, desse, mergulha a ave por alguns segundos, tá, deixando o pescoço lá de fora. Eu vou deixar para os colegas mostrarem, falarem da experiência deles no controle de ectoparasitas, que é muito frequente na avicultura agroecológica, né? O meio sanitário também envolve a higiene das instalações. Nossa, fiz meu galinheiro lindo, bem bonitinho, mas é importante a limpeza dele. A limpeza deve iniciar de cima para baixo, para as sujidades saírem. Muitas vezes o avicultor se preocupa em limpar apenas o piso, e não é. Tem que limpar as paredes, tem que limpar as colunas, tem que limpar o teto. A aplicação de cal também é muito importante. O cal tem um efeito germicida, né? É importante oferecer que essa instalação tenha ventilação. Lembra que eu falei de doenças respiratórias? Podem ser provocadas por má ventilação, excesso de poeira. Então, isso pode agravar um quadro sanitário indesejável. A cama, né, um substrato, muitas vezes, pode ser bagaço de cana seco, feno de algum vegetal, bagaço de milho triturado, de sabugo de milho triturado, palha de arroz, carvalha, né? É importante que esse substrato esteja em boas condições, bem sequinho, com que permita revolvimento e manejo adequado dessa cama, para diminuir os riscos sanitários. Bem como comedouros e bebedouros devem ser limpos, tá? Muitas vezes a gente vê que vai fazer uma visita num galpão, numa agricultura familiar, e percebe que o comedouro está cheio de excretas, cheio de fezes, né? E os bebedouros estão sujos. Como é que a gente vê? Não é nem com o olho, não. A gente bota a mão lá dentro, tá? Não pode ter aquela babinha, aquele muco lá dentro. O ideal é ser feita a limpeza diária, no mínimo 2 vezes. Outro ponto importante, ao falar de manejo, né, é o manejo reprodutivo, tá? É importante identificar que estão relacionados também, junto ao manejo reprodutivo, ao sucesso do manejo reprodutivo, o estado sanitário e nutricional dos animais, né?
Se ele não tiver sadio, se ele não tiver bem alimentado, ele não vai conseguir, mesmo com idade avançada, ele não vai conseguir reproduzir. A ave, a galinha, ela não vai pôr ovos. Se pôr ovos, vai botar ovos com algum defeito, ou sem gema, ou sem casca. É importante que aves que sejam utilizadas para reprodução não sejam obesas. Aves obesas demais, elas diminuem a postura, terão dificuldade durante a postura. Como é que eu vou saber, Jaqueline? Eu vou apalpar a região entre os ossos pélvicos, lá próximo à cloaca, pela barriga, lá embaixo, chegando na cloaca, atrás das pernas, você observa. É justamente aquela região onde a gente, quando ao abater uma ave, a gente percebe que tem um acúmulo de gordura. Então, é importante observar e prevenir a obesidade. Para isso, também, a gente vai falar mais na frente sobre a nutrição, né? Relação macho e fêmea. A gente vê também algumas criações realizadas de forma aleatória. Então, é importante orientar que, no máximo, 12, um galo para 12 fêmeas, né? É o que a literatura sugere. Se for mais aves, presença de mais de um macho naquele mesmo lugar, é importante que eles sejam da mesma idade, do mesmo porte, e tenham um contato prévio antes. Por quê? Porque senão vai haver brigas, haverá competição. Então, é importante também, no manejo reprodutivo, identificar a questão da relação de macho e fêmea, tá? É interessante também a gente ver que o comportamento natural da galinha no ciclo reprodutivo. Geralmente, a galinha, a partir de 18, 22 semanas, ela começa a postura, ela entra em maturidade reprodutiva, né, sexual. Então, é importante identificar as fases a partir daí, porque através disso a gente vai ter que permitir o comportamento natural dela. O que a gente vê? Fase aqui, pré-postura, 8 dias, dentro da forma de incubação, né, natural ou artificial. O que é essa pré-postura? Em galinhas que já passaram pós-choco, elas demoram cerca de 8 dias para voltarem à postura novamente. Ela passa cerca de 15 dias, né, isso aqui são dados médios, tá, pessoal? Botando ovos. A galinha põe ovos uma vez ao dia, cerca de 24,6 horas. Ela põe, é esperado que ela coloque um ovo. Então, ela vai colocar 15 ovos durante esses 15 dias, em média, tá, pessoal? Posteriormente a esses 15 dias, ela vai chocar o comportamento natural dela. No entanto, se eu retirar o ovo do ninho, que vai ser a forma de incubação artificial, ela não vai ter esse choco, né? Ela vai passar 3 dias e vai voltar a postura novamente, tá? Se o ovo ficar no ninho, ela vai chocar, ela vai ficar sentadinha lá dentro, chocando. E com o nascimento dos pintinhos, ela passa 3 dias para o choco, que ela fica acompanhando os pintinhos no crescimento, passa 8 dias novamente a pré-postura e começa a pôr novamente. Então, esse é o comportamento esperado natural da galinha caipira, tá? Importante respeitar e identificar qual o seu tipo de produção, qual é o destino que você quer. Então, vai ser incubação, vai ser consumo, né? Incubação, você vai querer que ele vire pintinho. Você vai vender os ovos, então vai destinar ao consumo. Em ambos, é interessante identificar o ovo, coloca a data do ovo, tá? Você leva para o ovoscópio, pode identificar cerca de 3 dias posteriores, se ele foi fertilizado, você vê esse comportamento, você vê um crescimento de vasos sanguíneos,
Se ele não foi fertilizado, ele está dessa forma. Ok? Bom, como é que eu posso ter um ovoscópio? É muito caro? Não, eu posso fazer um ovoscópio. Tá? Um ovoscópio caseiro é muito simples. Uma lâmpada, um bocal, uma caixa fechada, faz um furinho na tampa e identifica. Outro ponto importante de ser observado no manejo reprodutivo é a instalação de ninhos, tá? Por quê? Porque assim vai permitir a higiene dos ovos. A competição também deve ser observada, indicado de 4 a 5 ninhos por ar, um ninho para cada 4 a 5 aves. Tá? Importante que ele seja aconchegante, que ele seja também disposto cama para que a galinha se sinta confortável, e ele pode também ser feito de maneira rústica, deve, né? Aqui, no caso, a gente viu que ele usou latões, né? Latões de tinta, se eu não me engano. É importante também observar isso aí. Outro fator importante, outro ponto importante do manejo é o manejo alimentar. Por quê? Porque o alimento ele vai nutrir o organismo, favorecer o desenvolvimento e a produção. Um animal bem nutrido, ele vai produzir. Agora, animal mal nutrido, ele pode ficar doente, ele não vai só te dar prejuízo. Lembrando que a alimentação representa o maior custo na produção, tá? Se você gasta, em média, R$100, R$500, né, por mês, aquela produção de aves, 60%, 60%, 70% daquele custo vai ser com alimentação. No entanto, nós vamos mostrar algumas alternativas alimentares aqui. Lembrando que quando fala de manejo alimentar, tem que ser estabelecido a identificação dos nutrientes. Que nutrientes são esses? Carboidratos, lipídios, minerais, proteínas, vitaminas e água. Muitas vezes o produtor só se preocupa na alimentação sólida e esquece da água. A água, gente, é importantíssima. A água deve ser limpa. A ave bebe em água limpa. Você pode utilizar e deve utilizar, oferecer água limpa, ou seja, uma água sem patógenos, uma água sem micro-organismos, que ela pode ser um veículo de transmissão também de doenças. O que a gente vê nas imagens aqui é um bebedouro, né, rústico, garrafa PET, disponibilidade de água, bem limpinha, né. Outro ponto importante que também é muito utilizado na avicultura convencional, é a disponibilidade o mais fácil possível para a ave. O quê? Botar na altura de uma forma que fique acessível para aquelas aves. Muitas vezes o produtor quer colocar de qualquer jeito, quer colocar um prato lá dentro e deixa lá a possibilidade da ave, quando ela for beber, defecar dentro do bebedouro, é grande. Então, isso deve ser evitado. Então, por isso, devem ser feitas instalações, equipamentos adequados à altura e regulagem do nível de água, e, principalmente, água limpa, água sem micro-organismos indesejáveis. Também falando de manejo alimentar, é importante também ser oferecido em comedouros. É importante você oferecer nos comedouros, porque você vai observar se as aves estão comendo, você vai permitir que essa ração ou alimentação que você oferecer, não esteja em contato com o chão, com possíveis sujidades, principalmente as fezes, né? Um manejo simples de ser feito a distribuição dos bebedouros e comedouros dentro do galpão. O que a gente vê nessa imagem? O criador aqui colocou os comedouros todos ao fundo. Eu imagino que ele tenha colocado ao fundo, porque ele viu, não, as aves só ficam nesse fundo, eu vou colocar aqui que eu quero que elas comam. Tá, a ave só come se ela beber. Ela colocou 3, 4 comedouros, ou 3 comedouros, né, e um bebedouro, outro aqui. É importante o quê? Você distribuir de forma organizada dentro do aviário. Para quê?
Jaqueline, só um minuto. O seu microfone está cortando muito. Ele estava cortando já e agora intensificou. Dê uma conferidinha, só um pouquinho, se é aí ou se é o sinal de internet. Veja, por favor. Eu continuei do mesmo jeito, não fiz nada, né? Pode ser o sinal da internet. Deve ser o sinal, então. Tá ok. Desculpa, eu estava protelando aqui para te interromper, mas... Eu vou falar, professor, senão não adianta, né? Estão me ouvindo agora? Melhorou? Tá do mesmo jeito? Sim, tá. De vez em quando dá uma picotada, um corte, mas vamos, prossiga, vamos lá. Então, a distribuição é um manejo simples de ser feito e, e é adequado, tá? Às vezes você esquece de que a distribuição dentro do aviário pode facilitar enorme o acesso dela, tá? Apesar que, mas a ave caminha daqui até lá, ela caminha isso tudo. Caminha, mas às vezes ela pode se distrair e esquecer de comer. Se ela vira o rosto para um bebedouro, ela vai beber. Se ela vira para o outro lado e vê um comedor, ela vai comer. Tá? Então, isso em relação a permitir que ele tenha acesso à comida, ele tenha acesso ao manejo alimentar, aos nutrientes necessários para eles, tá, pessoal? É importante ver sobre esse olhar, que a distribuição dos equipamentos, bebedouro e comedor dentro do aviário também são importantes. Não pode ser subestimado. É um tipo de manejo alimentar. Bom, e além dos equipamentos, né, a distribuição, a limpeza, a higiene da água também, é importante fazer um programa alimentar, tá? Nós falamos da água, que é importante ser limpa, e os alimentos sólidos, e os nutrientes, como é que eu vou fornecer isso? A necessidade nutricional deve ser por fase. Por isso que é importante separar os pintinhos das galinhas poedeiras, as fases dos reprodutores, né? As fases de cria, recria, terminação ou produção, postura, né? Então, devem ser separados dentro do galpão. É o ideal? É, porque assim você vai permitir que apenas aquele grupo de aves coma a ração ou alimentação que você formulou, conforme a necessidade dele, tá? O consumo esperado, é importante você fazer, você avaliar. O que a literatura diz, o consumo, né, em aves adultas, matriz ou reprodutor, ele consome cerca de 6% peso vivo. O que isso quer dizer? A cada quilo, ele consome 60 gramas. É o consumo esperado. Isso sem falar da pastagem, tá? Que pode haver alteração. Cria cerca de 25 gramas por dia. Recria de 60, em média 60 gramas por dia. E na fase de terminação, que seria a galinha para o abate, ou já adulta, é umas 100 gramas por dia. Então, você deve fazer um programa alimentar voltado com a expectativa de consumo, tanto para você não acumular e não perder dinheiro, né? Não acumular aquele alimento, não perder dinheiro produzindo demais. E também não produzindo de menos, porque senão você vai levar os seus animais a não terem acesso aos nutrientes necessários. Porém, esse plano alimentar, quando se fala em manejo agroecológico, na criação agroecológica, né, ele deve ser de acordo com a disponibilidade de alimentos. Quais alimentos eu tenho? A gente sabe que a ração está cara, 1 quilo de ração, o que? Postura, 1,80, o que vocês podem me dizer aí depois, né? Então, é uma coisa cara. Então, representa a maior parte dos custos. Então, a gente tem que procurar alternativas alimentares, os chamados alimentos alternativos. Vou mostrar aqui para vocês essa tabela que alguns devem conhecer. E está todo mundo vendo? Mudei agora aqui, uma planilha do Excel. Por favor, alguém responda.
A gente vê, mas o tamanho está reduzido, né? Não tá o slide que você estava apresentando. Não dá para ver a tabela, não. Ah, então eu vou levar para cá e mudar. Só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar a tabela para o Valdinar, para ele anexar aqui, colocar à disposição das pessoas, tá certo? Ótimo, ótimo, professor. Beleza. E agora, estão vendo? Tá, estamos vendo, agora sim. Certo, é que eu estou aprendendo agora, mexer no Meet. Bom, pessoal, aqui é uma tabela da Embrapa, tá? Onde ele mostra alguns alimentos alternativos que podem ser oferecidos ou compor a ração de uma galinha caipira, tá? O que a gente tem aqui? Folha de mandioca, coco farelo, folha de catingueira, batata doce, tubérculo, né, pau-ferro, semente de abóbora em pó, glicídia, leucena, semente de girassol, palma forrageira. Todo mundo consegue ver bem? Eu aumento mais um pouquinho. É porque eu... pronto. Palma forrageira, mandioca, raspa de mandioca, a faveleira, né? A algaroba, a moringa, folhas de moringa, o andu e o milho. Né? O que a gente vai observar aqui? O que a gente tem que ver? Qual o percentual de nutrientes em cada ingrediente desse? Essa tabela traz isso. O que significa aqui, ó, todo mundo acompanhando meu cursor, que a folha de mandioca, o feno dela, ele tem 19,46% de proteína bruta, ok? E assim a mesma avaliação para os outros ingredientes. Vou puxar aqui para a minha moringa, ó, né? A moringa, as folhas de moringa, o feno das folhas tem 25% de proteína. Isso é um número bom, Jaqueline? Ótimo, percentual ótimo, tá? Vamos falando, então, do milho, 9,52, né? Mas o milho, ele é um alimento energético, né? Então, nós vamos ver isso em outro momento, né? Então, o que vamos orientar aqui? O que a gente pode ver, explorar dessa tabela? Então, eu sei aqui o percentual de alimentos. Se você tiver percentual de nutrientes de cada alimento, é importante também a gente avaliar aqui a fibra bruta. Por que fibra? Porque fibra é um elemento limitante para os monogástricos, né, para os animais não ruminantes, principalmente quando se fala de aves. Então, existe uma limitação, tá? Pelo menos é desejável. Por quê? Porque eu sei que se eu alimentar a ave com gramínea, por exemplo, uma gramínea de crescimento baixo, ela pode sobreviver, mas é só porque ela comeu verde? Só porque ela teve acesso à gramínea? Não, porque ela teve também acesso a alguns micro-organismos que estão ali naquela vegetação, né? Insetos e outros restos, frutos, né? Que ela pode ter acesso. Então, a fibra bruta presente no alimento que você escolher também é importante ser avaliada. É importante que você identifique também e faça o cálculo em cima da ração, em cima dessa característica desses alimentos. Outro ponto importante é energia metabolizável aparente. O que é isso? O que significa isso, Jaqueline, que a gente vê aqui? Cada ingrediente desse componente, elemento, ele tem um valor de proteína bruta, um valor de fibra bruta e a energia presente, energia bruta. Mas o que conta para a gente, o que é importante a gente avaliar, é a energia metabolizável. O que é isso? O que a ave ingere é a energia bruta, mas o que ela vai aproveitar é a energia metabolizável. De onde vem essa energia metabolizável? A energia bruta menos a energia perdida nas fezes e na urina. No caso, as aves, elas urinam e defecam junto, né? Então, quando se fala de galinha, se fala em energia metabolizável.
Então, quanto da energia desse alimento vai ser aproveitada. Ok? Até aqui? Outro ponto importante, mais embaixo, é a gente ver a fase. Tá? Aqui embaixo, a gente vê que cada fase tem sua exigência. Proteína bruta, energia, cálcio, fósforo disponível, sódio, cloro. Na fase de reprodução, observe esses valores. Na fase de cria, outro valor. Fase de recria, fase de engorda, outro. O que a gente observa? Que à medida que vai crescendo a ave, os níveis de proteína caem e os níveis de energia aumentam. Ou seja, eu preciso, com o animal avançado da idade, fazer outra ração, elaborar outra ração. Por quê? É a exigência dele. Para ele sobreviver, ele vai necessitar de novos componentes. Então, é importante que seja elaborada uma ração conforme a fase, de acordo com a fase de criação, tá? Então, e outros elementos, além de proteína, energia, também nesses ingredientes, é importante também avaliar o cálcio, o fósforo, mais quando fala-se de galinha poedeira, né? A fonte de cálcio, fósforo, são casca de ovos, né? Calcário calcítico, fosfato bicálcico. Muitas vezes o produtor não tem dinheiro para comprar algum desses alimentos, mas ele pode juntar cascas de ovos, triturar e adicionar na ração, tá? Então, é importante também lembrar desses elementos, principalmente na fase de reprodução para galinhas de costura, porque elas vão pegar o cálcio disponível nos ossos delas e o cálcio que está sendo ingerido, tá? O que nós podemos dizer aqui, então? Inicialmente, você vai ter que calcular melhor aqui o consumo. Lembra que eu falei lá nos slides? Qual a quantidade desejada de ração? Vou fazer uma programação. Eu tenho tantas aves, a estimativa de consumo. Qual é? Então, eu vou fazer ração para um mês? Não. Pode vir uma chuva, pode umedecer demais a ração. Eu vou fazer uma ração, eu indicaria no máximo 15 dias. Né? Depende da sua maneira do seu disponibilidade para fazer a ração e também de onde você vai armazenar essa ração. Posteriormente, você vai adicionar aqui a exigência. Como eu falei, a exigência é conforme a fase. Eu vou fazer uma ração agora para minhas galinhas que estão pondo ovos. Então, eu vou procurar a exigência dela, que essa aqui você encontra em sites da Embrapa, em tabelas, em trabalhos, artigos científicos também você encontra. Você vai procurar a exigência e vai colocar aqui nessa tabela. A minha exigência é de 16 de proteína bruta na ração, no máximo 13% de fibra bruta e de 2.778 quilocalorias por quilo de ração de energia metabolizável. Então, adiciona nessa tabela e começa a identificar quais ingredientes você tem. Eu quero 30 quilos, mas de ração, porque minha estimativa de consumo é de 30 quilos nessa semana. Então, quais ingredientes eu tenho? Eu vou identificar isso, identificar qual o valor nutricional de cada nutriente, para que seja atingida a exigência daquela fase de produção. Tá? Geralmente, a gente começa com o alimento energético, tá? Como é que eu vou saber? O alimento que dá mais energia. A tabela aqui não está aparecendo, mas no momento que a gente coloca aqui, já vai computando.
ano, tá? Por exemplo, vou colocar, quero 30 quilos de ração. 20... Já que está cortando Oi. muito. Está cortando muito. Está cortando muito? Tá. É a internet. Então, deixa eu só finalizar aqui um pouquinho, professor. O alimento energético geralmente representa cerca de 60% da ração, tá? Então, por isso que a gente começa a fazer o equilíbrio pelo alimento energético. Então, faz primeiro a estimativa de consumo, adiciona-se a exigência com aquela ração, para quem aqueles animais, para quem aquela ração eu vou oferecer para qual classificação de animais, se é cria, recria, reprodução, e eu começo a identificar quais alimentos que eu tenho disponível. Eu tenho a goroba, quanto que eu tenho de farelo de vagem, quanto que eu tenho de feno, de